questo bravo, questo mano, se chiama, se chiama, se chiama, se chiama, Falcão, Falcão, Falcone, Farsal, Farsão, Falcone, Farsal, Falcão, 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 Falcone, Falcão, Falcão, Farsão, Falcone, Falcão, Falcão. Olá, boa noite. Estamos começando mais uma edição do Cartão Verde nesta quinta-feira em que o Corinthians anunciou que quem comandará o time alvinegro em 2017 será um velho conhecido, mas que nem por isso, ou até por isso, causou surpresa. O novo técnico corintiano é Fábio Carille. Falaremos também do que foi revelado a partir do sorteio dos grupos e jogos da Libertadores do ano que vem e faremos tudo isso, como os mais atentos já puderam notar, em companhia de reis. O rei de Roma, Paulo Roberto Falcão, nosso convidado de hoje, acompanhado pelos comentários do rei do Parque São Jorge, Roberto Rivelino. Ou seja, este é mais do que nunca o cartão verde real, o verdadeiro. E como nem só de nobres vive o mundo, temos aqui também a visão e as análises dos jornalistas Vitor Biner e Celso Zelt, que vocês veem aí no vídeo, súditos do bom futebol, como eu e como boa parte dos que acompanham este programa. Muito boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez, Falcão. Uma alegria aqui te receber. E eu não lembrava dessa música, foi a Gabriele, nossa estagiária. Olha que eu gosto muito de Jorge Ben. Foi só um compacto, a gente viu até umas imagens na RAI do time da Roma no estúdio com o Jorge Ben fazendo um playback do negócio. Você lembra disso? Lembro. Boa noite, Ivan. É bom ver essas imagens. Bacana, né? Mas é bom também ver ali a camisa do Vitor, dos Beatles. E eu brinco sempre, né, que a música existiu antes e depois desses caras aí. Agora a câmera tremeu, porque nós temos um câmera. Não, sempre tem gente que gosta. Ele foi de A câmera Stones. fez assim. E para eles, Stones e Beatles é Dá que uma nem o tremida aí, Fla-Flu, o Inter e Grêmio. E ele é Stones, no caso. Os Beatles são os Beatles, né? Você é saudoso do futebol, é esse, Falcão? Aí também gosta de ver as imagens. Eu gosto. Eu não fico assim, olhando e sentindo assim, uma vontade de voltar a jogar até, né? Mas eu gosto de ver, dar uma olhada. Procuro, às vezes dou uma olhada em alguns jogos que eu fiz. Não vivo exatamente disso, né? Mas gosto, é legal, né? Vai te olhar de repente. Aquele drible lá no Denilson, no jogo lá no Rio de Janeiro, que você deu aquele elástico que passou meio das pernas do Alcir, não foi isso? O pessoal aqui é prova. O Riva chega vez ou outra com uma foto no celular, uma coisa. Semana passada, 2 semanas atrás, tinha os 40 anos da invasão do Corinthians lá. Ele chegou com uma foto aqui do time embaixo de chuva. É que eu ganhei a foto, né? Uma água, caiu um mundo de água. Mas eu queria lembrar só que, tive o prazer, a felicidade de jogar com o meio campo. Nós fomos campeão do Bicentenário, Estados Unidos, o meio campo era eu, Falcão, Zico. Só isso. Aí tinha Gil, Roberto e Lula. Tinha o Zico também, né? Só isso. Grande gato. E o Lula, não é isso? O Lula na ponta esquerda, né? Então eu tive esse prazer. E agora, até hoje eu não entendi por que o Falcão não foi 7-8. Porque nós estivemos juntos na eliminatória. Sim. Né? Com o Brandão. Jogamos contra o Paraguai, um jogo complicadíssimo lá, ganhamos 1-0 e empatamos no Maracanã 0-0, que o Benítez, que era o goleiro do Paraguai, agarrou. Eu tenho um lance desse jogo, né, que é incrível. O Paulo César Caju pela esquerda veio driblando e rolou a bola para mim dentro da área. E alguém disse assim, deixa. E esse alguém veio, mas deu uma pancada de pé esquerdo, esse cidadão aqui. O Benítez fez um milagre. Dali ele foi para o Internacional. E aí nós conseguimos a classificação jogando na Colômbia. Empatamos, né? Empatamos lá, que 0-0, depois ganhamos em casa. E o Paraguai, os 2 jogos do Paraguai. Na época, eram 3 times classificados. E agora, por que você não foi para a Copa? Não foi por opção do Coutinho? Conta para ele, Falcão. Não, você sabe, conta aí. Não, mas a história é sua. Não, mas porque o Falcão, eu jogamos... Ele vai te contar, E para mim foi uma surpresa quando... De repente, o Falcão não está com a nós gente. tivemos um estresse lá com o Coutinho, mas eu não gosto de falar disso, só porque o Coutinho já não está aqui, não vai poder se defender, não é uma coisa ética. Mas tivemos lá uma discussão e acabei depois... Nós vivíamos num regime ditatorial, né? Em 78, absurda, né? Tanto é que a seleção era comandada. E a linha era essa, né? E a linha era essa, se falasse alguma coisa diferente, estava fora. O próprio Coutinho era capitão, né? O Coutinho era capitão. Não, a maioria das pessoas que trabalhavam eram... Nada contra, mas na época se vivia um regime de ditadura, isso era muito complicado. Uma curiosidade, embasada nisso.
Os treinadores têm hábito de levar para uma questão pessoal algo que pode ser ruim para o time. Por exemplo, brigou com o jogador não o obedeceu. Sabe que pode reverter isso lá na frente, mas ele não. Esse cara vai ver quem é que manda. Azar do time. Mas, é normal? Mas eu acho que em qualquer lugar, não só no futebol, né? Nos chefes, né? Porque eu acho que isso tem muito a ver com o emocional, tem muito a ver com a criação que você teve. Porque formação, né? Todos nós carregamos lá alguns traumas de infância, né? E certamente, normalmente aquelas coisas que você carrega são coisas que estão no teu inconsciente, que você não acessa, mas que são demonstradas ao longo da vida, em situações, e o treinador não é diferente, né? Eu falo isso porque, felizmente, eu tive, talvez alguém me indicou, faça isso, eu fiz análise há 20 anos, estou fazendo análise, né? Então, eu tenho capacidade de entender e não misturo. Não mistura. Eu posso não gostar do Rivelino, mas porque ele tem um tipo de atitude diferente, mas se ele jogar, vai jogar. Eu não tenho esse problema. Claro que tem que estar dentro daquilo que eu entendo que seja um esquema definido. Então, eu acho que, claro que sim. Eu vou te dar outro exemplo. Quando o treinador vai para a beira do campo dando berro, ele acha que está resolvendo o quê? É o problema interno dele. Ou ele acha que ele vai gritar para o outro lado para se fazer. O jogador nem precisa do berro. Mas ele, o treinador, precisa. Tá? Tem uma coisa interna. Na maioria das vezes, não, nem todas. Porque você não consegue passar. Você pode chamar o lateral do teu lado e conversar, ele passa para o zagueiro e passa lá. Mas dar um berro, achar que alguém vai escutar no campo cheio, isso é uma necessidade muito mais do treinador, dele, do emocional dele. Extravasar. Tem que jogar para fora. Chegar. E nesse aspecto que você está falando de 7-8, tanto é que o Coutinho sacou o Galo. Que veio uma desculpa, tirou o Reinaldo também saiu. O Reinaldo e o Galo e botou Jorge Mendonça e Roberto, porque o campo estava muito pesado. Por que ele nunca jogou em campo mas pesado? Mas teve dois laterais, né? Era Nelinho e Toninho também. O Toninho jogava. Na ponta. Não era assim, Nelinho lateral e Toninho na ponta. Edinho de lateral. Edinho lateral, Rodrigo, depois entrou o Rodrigues. Do Rodrigues Neto. Enfim, uma série de desencontros. Para quem pega hoje um livro de história e vê os convocados para 78, vai ver o nome do Chicão no lugar do Falcão. Era um jogador com uma característica. E o único jogo, assim, só olhando que eu assisti, os jogos, que realmente eu lamentei de não estar em 72, foi o jogo com a Argentina. Por que, Falcão? Porque a gente dava muito espaço. A gente jogava no 4-3-3. Era o Gadiego, o Ardiles e o Kempes voltando. Bertone, Luque e Ortiz. Então, o que tinha de espaço para jogar, e era um jogo para ganhar. Acabou, né? Então, aquele jogo... Tivemos oportunidade para ganhar. Eu vi a possibilidade de eu entrar. Ia colocar eu e o Zico, o Coutinho. Eu estava com o pé ruim, mas a possibilidade de eu entrar era grande. Aí, de repente, o Rodrigo Neto sofreu uma... Ele mesmo pediu para sair. Bom, enfim. Mas era um jogo para ele, jogo de espaço, sabe? Então, é aquele único jogos que eu vi que eu senti, não sei se era porque era perto do Rio Grande do Sul, e a Copa na Argentina. Então, pode ser uma Copa que entrou para a história de uma maneira... Só para contextualizar, né, Valdir, para os mais novos que assistem o programa, o Falcão era bicampeão brasileiro em 75, 76, uma máquina de jogar futebol do Internacional, referência do time, não é porque estou na frente dele, o melhor que eu vi na posição, com a bola nos pés. Hoje, provavelmente, nem jogaria ali de volante, jogaria um pouquinho mais avançado, saindo um pouquinho mais, até porque faz o vai e vem, mas teria uma outra função. O Inter era o disparado melhor time do Brasil, talvez o Cruzeiro na metade dos anos 70, junto. O São Paulo, quando ganhou em 77, ganhou muito mais na raça, não na técnica. Ainda estou falando do Cruzeiro e São Paulo, times de outro padrão. E era, só uma coisa, os jogadores não iam para fora, não tinha o mercado, os jogadores estavam no Brasil, ou seja, a convocação do Falcão era uma coisa mais do que óbvia na época. E como bem lembrou o Celso, foi o Chicão, ficou o Falcão. Não, só esqueceu do Fluminense, 75, 76, foi que também era. A máquina tricolor. Jogava muito. E nós jogamos uma semifinal, 75. No Rio, No Rio. O próprio Atlético Mineiro também era de baixo. Aí apareceu um tal de caçapava. Aí eu olhava na sombra. Aí eu olhava assim no campo, né? Não, nunca tinha visto caçapava. Falei, pô, aqui. Entrou naquele jogo. Naquele jogo. Eu olhava e falei, o que esse homem está fazendo em campo? O Riva dar. Eu fui para a direita e corri atrás. Eu fui para, ai meu Deus. E o homem era um... E essa, em relação a algumas injustiças que nós estamos falando, a maior de todas, para mim, de 72, foi o Minério. Sim. Para quem não lembra, o Minério foi treinador do Internacional, campeão brasileiro em 75, foi campeão brasileiro em 76, né? E foi ser campeão com o São Paulo em 77. Era o cara da vez total. E não foi. Bem lembrado. Não foi. Só para a gente andar e colocar o pessoal aqui que já está participando na coisa, vamos falar do nosso sorteio rapidinho. Vocês vão ver que tem uma camisa do Central de Caruaru,
que o Vitor Biner já ficou de olho, um exemplar do livro Como Esta Estrela Veio Parar no Meu Peito, o livro do Rafael Cazé, publicado pela Maquinária. E a nossa enquete de hoje pega carona no clima de Libertadores, que paira aí no ar por causa do sorteio que acaba de ser realizado, e pergunta a vocês o seguinte: em campo, nesse momento, o futebol brasileiro é o melhor do continente, não é o melhor do continente ou está no mesmo nível dos adversários? Vote, comente, participe do Cartão Verde com a gente, estamos sempre aí no Twitter. Já tem o Eduardo Carraro aqui, Davi Andrés, Vitor Fato, Douglas Dias, Rodrigo Lima e muitos outros. O que você me diz, Rivan? Acho que tá muito nivelado, acho. Eu também acho. Eu acho que está bem nivelado ali, tudo pode acontecer. Eu não vejo o Brasil jogando aquele futebol aqui maravilhoso. E que fique claro que está falando em campo. Óbvio que o nosso futebol tem mais grana, eu acredito que bem nivelado para mim. E aí, Falcão? Pô, a gente jogou Libertadores, o River também jogou, que era diferente, né? Não tinha 70 câmeras, era um Deus nos acuda, era uma coisa absurda, Libertadores dos anos 70, né? Uma coisa que se tinha muito mais proteger do que jogar. Mas você acha que o nosso futebol é o melhor do continente, Falcão? Não. Está aí. Tá, é o mesmo nível, né? Agora, eu estava fazendo conta aqui, nós temos 8 representantes. Isso. Né? Nós temos já direto 4, é isso? 4 já estão classificados. Mais 4 que vão brigar. Não, a gente tem 6. Meia dúzia classificados. A gente tem 6 e o Botafogo e o Atlético Paranaense que vão entrar na segunda fase. Se todos eles chegarem na fase de grupos, nós vamos ter quanto? 8 e 32. Isso. Alguém tem que ganhar. 25%. 25%. É muito. Tem que ser semifinalista, pelo menos. No mínimo. Porque 25%, né? Aproveite e já dá o placar, a gente tem os grupos aqui, a gente até já passa com vocês. 55% do pessoal acha que o futebol brasileiro nesse momento é igual ao dos adversários, 29% acham que não é o melhor e 16% acham ainda que é o melhor do continente. Eu votaria em não é o melhor, que é uma certeza que eu tenho. Quem é o melhor? Às vezes a Colômbia, por exemplo, tem o atual campeão sul-americano, é razoável pensar. 2 bons times da Colômbia. Né? O Chile, em termos de seleção, E a análise aí tem que ser de futebol de clube, Argentina né? sempre. Futebol de clube, não estou Futebol de falando clube, vamos lá, Argentina e Colômbia. E o México, que nem está na Libertadores, Não, saiu agora ficou mas seria melhor que a gente. Porque igual ao dos adversários, você generaliza muito. Né? Igual a quais adversários? Igual a Venezuela e a Bolívia, nós não somos. Talvez não seja. Mas tudo bem, se tiver um aí, você já pode fazer dessa sua opção. Eu vou em não é o melhor. Eu acho que entra em condições de ser campeão, pela igualdade de todos os times. O Brasil tem time que pode chegar ao título. Vitor Ernesto Beder. Eu acho que o Brasil tem mais times competitivos, mas os melhores times brasileiros não são melhores do que o Atlético Nacional, o Independiente Santa Fé e um ou outro time argentino que estiver no ápice da forma. Então a gente não tem o melhor futebol do continente. Não, parelho com os melhores. Se você colocar o custo-benefício, então, a gente fica lá embaixo. Porque a gente orçamento, paga muito sim, para não ter nada. Você vê o caso do Atlético Nacional para montar esse time, né? Gastou muito menos do que todos esses brasileiros que são eliminados na Libertadores antes do tempo. Tem questão de custo-benefício, eu acho que a gente está devendo muito. Mas isso é uma coisa que o Paulo Falcão pode falar. Também acho que os números são diferentes, mas são diferentes porque quando eles negociam entre eles, as cifras lá são outras também. Mas o Borja foi oferecido para o São Paulo pelo mesmo valor que o Nacional comprou ali. O São Paulo não comprou porque não quis. Não é? Eu nunca consigo confirmar essa informação. O São Paulo não comprou porque não quis. Mas imagina se aparece aqui um jogador de segunda divisão do futebol colombiano que não foi observado. O que você faz se você é dirigente? Mas compram tanta gente que não é observada, do Paraná Clube, da Série B. Por que não dar uma chance para o Borja? Eu não entendo isso. Ou para qualquer outro. Que não, eu entendo que o Borja tem lugar na maior parte dos times do futebol brasileiro, isso não se discute, mas quando estava na segunda divisão da Colômbia, a gente não sabia isso. Até porque, por exemplo, eu tenho o hábito de assistir campeonato argentino, de vez em quando eu dou uma fusada no uruguaio. Eu não vou assistir a segunda divisão do colombiano. Eu assisti até a segunda divisão do argentino quando o Central estava ali porque eu torcia. Uma vez que ele seja oferecido, você vai para a pesquisa. Cadê o tal de departamento de análise? Abrir um pouco o horizonte, né? Eles conseguem. Hoje talvez tivesse uma atitude diferente. Vou aproveitar, vamos passar os grupos. A gente tem os grupos só para ver. Como eu disse, então na segunda fase, que é mata-mata ainda, o Botafogo enfrenta o Colo-Colo e o Atlético Paranaense e o Milionários da Colômbia. Então os grupos aí, o do Santos, que ainda depende, como o do Flamengo também, de se revelar. O Santos no grupo fácil vai se classificar com certeza absoluta. O Santa Fé. O grupo 4 me parece mais complicado. Do Flamengo. Sim. Pode até entrar o Atlético Paranaense nessa. Aí complica de vez. O Santos e o Santa Fé são muito favoritos no grupo 2. No grupo 4, o São Lourenço bem treinado pelo Aguirre, 4-1-4-1, com o Dani de centroavante, a base campeã da Libertadores. Universidade Católica, melhor time do Chile na temporada. O grupo do Santos tem os 2 campeões nacionais, né?
O Santa Fé ganhou porque o Atlético Nacional teve que viajar antes para o Mundial de Clubes e o gol com Sub-20 e o título do Clausura ficou com o Santa Fé. Mas são os dois campeões nacionais. O Santa Fé ficou em quarto lugar, acho que no Clausura, nos 2 turnos do grupo, e no mata-mata decolou e conseguiu ganhar o título. Podemos rodar? Deve. Então vamos para os outros aí. E o Flamengo é favorito também no grupo 4. Mas bem observou o Falcão, é o pior mesmo. Bom, tá aí o do Palmeiras. Facílimo grupo, o Penharol ficou em 12º lugar no Campeonato Sem Uruguaio. Altitude. Horrível, assim, o Roger Wilson não tem altitude favorável. O Penharol tem que reconstruir o elenco, obviamente não tem muito dinheiro. O Palmeiras é muito favorito nesse grupo. O Atlético ali também é favorito, não é porque é um time brasileiro, mas um pouco melhor que o Libertad, o campeão paraguaio, o Guarani nesse momento. O grupo do Atlético só tem o Libertad, vamos falar. Aí o Godoy Cruz, o time estava bem, só que nas últimas rodadas despencou, começou a tomar muito gol no campeonato argentino. E o Sport Boys, honestamente, eu não conheço. Para opinar, não boto muita fé, mas não conheço. Bom, os dois. O Falcão falou do grupo do Flamengo. Acho que a grande diferença é que o grupo do Flamengo é o único que não tem um refresco. Assim, um que você diga é cata fora de olhando só assim, pedreira. Você olhando tem, assim, né? E sempre tem uma zebrinha, né? 2 que aparecem, né? Algum que Não, e é como- favorito não entra. Mas hoje faz parte do futebol. Não só da no Brasil, Nós temos até que mudar mundial. essa palavra, acho que não é zebra, mas... não é mais. Ó, viramos aí, né? A Chapecoense é uma situação totalmente Não dá pra saber. indiferente. Mas eu sou e já jogou com o Nacional, já jogou com o Lanús, né? O Lanús tem um dos times mais técnicos da E Argentina. o Zuliai da Venezuela O time é sabe trabalhar a bola com bons jogadores. O Nacional, ele tem tem quase o time inteiro que jogou a Libertadores do ano passado, só que contratou um centroavante, me foge o nome agora dele, 1,89 m, não é mais o Nico Lopes que se mexia na área. O time uruguaio, o Falcão sabe bem, cruza a bola até dizer chega, tem um cara para escorar. O time venezuelano eu não conheço, também nunca vi jogar para ter uma opinião. Como a gente não sabe que time vai ter a Chape, em tese, nesse momento, o mercado de transferência pode alterar isso. O Lanús e o Nacional são os favoritos da classificação. E o Grêmio caiu num grupo que, se não é difícil, é um pouco mais complicado, porque tem o campeão paraguaio e o Guarani. Eu confesso que eu não faço ideia de como é o futebol do Iquique, mas dizem que é um time em ascensão. Não sei Eu se também não conheço, ficou em segundo lugar no Campeonato Chileno. Tem a dupla de zaga argentina, tem um volante argentino do lado de um volante uruguaio e um meio argentino. São 5 jogadores que não atuam no futebol chileno em posições específicas. Mas sempre, o futebol chileno o clube mesmo sempre foi forte. Sempre teve qualidade, eu acredito. Sempre complicou. O melhor time do Chile hoje é a Universidade Católica. Agora, o que você acha que vai ter de efeito colateral isso, Falcão? Porque a gente vê que tem um movimento mundial, né? Na verdade, depois de tudo que o futebol viveu, na verdade, eles estão potencializando os produtos. Estão pensando em fazer Copa do Mundo com 48 times, estão pensando em fazer uma Copa dos Campeões da Europa, que abarque o planeta inteiro. Acho muito time. Tá? Você acha nocivo para o futebol, Falcão? Eu joguei a Copa dos Campeões, né, na Roma e a gente era só o campeão. Era só o campeão de cada país. Não tinha o segundo, terceiro. Hoje lá também está assim, né? É o primeiro, é o segundo, é o terceiro. E aí já tem... Eles abriram, o Platini fez o negócio... Ligas secundárias, que no seu tempo não tinha espaço. Eu acho que o nível também e aí, abaixa claro, muito o nível. porque você não consegue manter. Quer dizer, você tem, por exemplo, times aí que vão entrar no campeonato estadual jogando com outro time. Principalmente que está na Libertadores. Como é que você vai tirar a razão, sei lá, de um time do São Paulo? São Paulo não, do Palmeiras, que está na Libertadores, do Grêmio, como é que você vai tirar isso? Vamos dar uma poupada no início do campeonato, porque nós temos que jogar Libertadores, então não tem como. Não, e vai bater com o brasileiro, né, Falcão? A gente estava falando disso na redação também. Aí tu entra um outro detalhe importante, tem que ter 35 jogadores, que eu acho um absurdo. Para quem administra, Não, para tudo, porque você não tem treino de qualidade com 35. Vai deixar no mínimo 10 de bico virado. Então, você não tem como ter treino. Se você fizer um coletivo, vamos fazer um coletivo para falar numa linguagem mais popular, um coletivo, 10 contra 10, você tem 15 fora, que estão lá olhando. é quase o mesmo universo que Quer você dizer, está então, isso é uma coisa de Brasil, né? Que é uma das ilusões do futebol. Tem várias ilusões, tipo assim, o chutão. O chutão é uma ilusão de 10 segundos, que a bola vai e volta. Né? Tem que ter 35, tem um monte. Por que 35? Os times da Europa jogam, tem 2 para cada posição. Se precisar de alguém de baixo. E chegam em tudo que é campeonato, jogo 4, jogo domingo, e não tem. Quer dizer, isso é estatístico. Isso é estatístico, jogos. Não é verdade que lá jogam menos. Tem muitos jogadores, os jogadores que saem lá, eu acho que era o Quadrado, para te dar um exemplo do Quadrado na Fiorentina, ele fez um monte de jogos. Além do campeonato, tinha a eliminatória aqui, que foram 18 jogos, e tu vai ver, os jogos lá são 70 jogos. A Inglaterra também joga muito. Então, na realidade, vai ter que ter um monte de jogadores. Para quê? Aí você cria dificuldade no treinamento, você cria gente que fica certamente não fica contente. O ambiente é ruim. É ruim e você não tem como.
Não, e é uma ideia, o Rivelino aqui falou, a gente falou quando começaram a ventilar que a Libertadores ia acabar do jeito que acabou, que isso não poderia ter feito do jeito que foi feito, quer dizer, a toque de caixa. E mesmo assim, mesmo que tivesse dado tempo, não parece a melhor. Quer dizer, o Brasil, como uma certa liderança, vamos dizer, podia ter se colocado contra isso, Falcão. Mas por isso que eu fiz questão de falar que é um movimento mundial. Eu não vejo uma resistência em nenhum canto do planeta para que se pare de fazer o futebol cada vez maior, entendeu? Não, aí entra os interesses, né? Evidente. De interesse de quem está no poder e com a condição de decidir. Né? Mas os times não têm união, né? Não tem, quer dizer, eu lembro lá, eu estava na seleção, conversando com o Jorge Salgado, esse cara o diretor, assim, vamos dar para os clubes organizar o Campeonato Brasileiro. Eles não conseguiam organizar na época. O pessoal da CBS não consegue organizar. Bom, mal organiza os próprios clubes. Então, o que acontece? É uma coisa... Mas agora, que tem muito jogo, tá? Isso desgasta o treinador, desgasta a comissão, desgasta o jogador, que desgasta a imprensa, que também tem que trabalhar todo dia. Tu tem que inventar... Eu fiquei impressionado com o teu conhecimento aqui. Tu deu quase todos os tipos, tu deu os jogadores aqui. Isso é trabalho. Vou explicar o porquê. Isso é trabalho. O meu chefe no UOL me pediu uma análise dos times que iam enfrentar os brasileiros. Os argentinos eu conhecia boa parte, os uruguaios um pouquinho, os paraguaios um pouquinho, os colombianos um pouquinho. Sim, mas Fui pesquisar. Se você não vai para trás, você não consegue. Não, impossível. Claro que as informações que a gente recebe ali na internet tem que ser checada. Sim, porque a internet aceita absolutamente tudo, né? Tem que ver se realmente aquilo se o volante é assim, se o ponto é assim. Porque se você... O Riva treinando um time, vai pegar a internet, como é que joga lá o time da alto, vai dançar. Porque lá alguém escreve isso. Sim. Não sai do time, alguém que escreve isso. Chega para a gente a leitura de quem escreveu, que pode não ser a tua. Não, e sabe o que Mas eu fiquei impressionado com isso. Sabe o que eu fiquei com bronca dele? Eu gastei umas 30 horas para conseguir me informar. Bronca do chefe, não diga isso. Não, gente finíssima. Gente finíssima, chefe Casinha. Porque se fosse uma Libertadores antiga, eu pensei, eu ia pesquisar para 4 grupos. Não. São 8 times, eram 2 confrontos diretos e mais 3 adversários em 6 grupos. Eu tive que 20 times. Agora você quase me trouxe informação do Zuliá da Venezuela. Não tenho. Vou ligar para o seu chefe. Uma Libertadores Você chegou ao final com o Zamora e... Agora, não tem uma pergunta. Quanto mais jogos tiver, mais esse movimento, mais clubes, financeiramente... Porque aí é outro detalhe, né? E ganharia voto das federações também, né? Para manutenção de poder. Mas as federações envolvidas já estavam lá. As federações são as mesmas, Vitor. Na verdade, o que eu acho, e aí também é por pesquisa que você vai indo... A Folha fez uma matéria interessante, acho que ontem ou anteontem, falando do abismo que existe. Para você ter uma ideia, a Libertadores paga um pouquinho mais do que paga o estadual mais bem pago do Brasil. Então, o que vai acontecer? Eles vão ter que renovar o contrato no ano que vem. Eles querem apresentar uma coisa que seja mais substanciosa para poder dar uma incrementada na cifra. Até alguns meses atrás ele estava escondendo. Bom para o futebol? Não é bom para o futebol, é bom para o negócio, mas para o futebol não é. Eles estavam escondendo dos clubes os valores das cotas até alguns meses atrás, só para fazer uma contextualizar. Se não me engano, o brasileiro está pagando 69 e a Libertadores 23. Não sei e o de cabeça. estadual mais bem pago. Imagina o Gianni milhões Infantino nesse pro momento, campeão, né? no vácuo de poder que tem na FIFA, com todo mundo investigado, o outro preso. Eu vou manter a Copa do Mundo como é. Ou vou fazer melhor, vou elevar o nível técnico, 16 equipes, como a última. Sabe, vai outro candidato de oposição e fala, vem comigo, 50, 48, ele faz o jogo. Até porque isso dá número de votos, né? Foi assim que a Copa do Mundo ficou desse jeito. Agora, banaliza o evento. Eu, quando era garoto, eu sabia de cabeça todos os grupos da Libertadores. O meu filho já tem muito mais dificuldade. E a gente falou do Botafogo e do Atlético Paranaense, eles não vão pegar um jogo só. Eles têm que passar por essa fase, né? O Botafogo tem que passar pelo Colo-Colo para pegar o vencedor do jogo do Olímpico. São 4 jogos. Então... E é um detalhe em cima desse Mundial da FIFA também. Eu achei o nível, nada contra o convidado do Japão que vai jogar. O outro, de repente, acontece que hoje é normal no futebol, aí o Kashima ganha do Real. do Atlético Nacional, que teoricamente seria Sabe quem a fez? final. E virou 2-1 com a Real, quase que complica. Não, A gente tem aí, inclusive está no nosso outro bloco. O que eu achava legal era isso, o campeão da Champions é o Real, joga com o campeão da Libertadores aqui, que é o
que for o atleta que faz o jogo. Mas politicamente a FIFA não pode, porque a FIFA é mãe de 6 filhos. É que Ela eu não tô pode dar falando, herança mas é para que eu tô 2 falando, filhos. os interesses Por mais são que os 2 maiores. filhos sejam mais Mas bonitos. os interesses são maiores. Então, mas essa é uma Mundial questão é mundial. interessante, porque eles estão inchando uma coisa que necessariamente 7 não precisaria. Isso que eu tô Mas o falando. Mundial Não, de 6, Clubes poderia sim ter um número maior de times para na hora que afunilar você ter uma qualidade técnica melhor e times mais representativos. Não, Não? mas não Ao do jeito- invés de enxugar que nem você está falando. O que você está falando, na verdade, é uma volta à Copa Intercontinental. Mas é legal. Eu achava que era primeiro os melhores O jogavam. nível, tudo bem foi. que não tinha lei Bosman, não tinha abertura de mercado, os times não tinha Chegou o Atlético a União Mineiro, Europeia, o mas Atlético tecnicamente na época você não tem como comparar que a qualidade daqueles jogos com o que acontece Antigamente hoje. o jogo era da América e o jogo era na Europa, né? Um jogo lá e um jogo aqui. E justamente por causa da violência dos anos 70 dos argentinos e uruguaios, os europeus não Os quiseram mais europeus vir não jogar. queriam. E agora, Não quiseram guardadas jogar. as proporções, é o que acontecia no Campeonato Brasileiro no tempo que você jogava. O critério para disputar o Campeonato Brasileiro era geográfico. Então, você chegou a ter Campeonato Brasileiro com 90 clubes, ou até com 40 nas fases mais light. Tinha lá o campeão de cada estado, né? Hoje nós temos um Campeonato Brasileiro, que o critério, por pior que seja, é qualitativo. Você não tem obrigação de ter um time de cada estado da federação. Para isso você tem a Copa do Brasil. Talvez essa seja uma saída para o futebol mundial também. Ter Copa e campeonato. E aí você já responde o Marco Dias que estava perguntando para ele o que pode ser feito para que o futebol brasileiro mundial, que o brasileiro melhore mais no continente. O Wilton Ferreira, o Falcão comparado hoje seria primeiro ou segundo volante? Seria segundo. Não, segundo volante. E independente, você sabe quantos gols você fez, Falcão, ao longo da carreira? Ele pergunta aqui. Uns 12. Mas se jogasse no esquema moderno lá no. Não. No 3-4-3, 5-1-4, jogava de saído com Você sabe facilidade. que hoje- assim. Jogava hoje- de pirlo. Hoje Jogava de Fácil. pirlo. Isso é melhor que o pirlo, inclusive. aliás, quem começou com a história de trazer um jogador de qualidade para o primeiro volante foi. A gente fez isso nos anos 70, tá? Com o Carpegiani e comigo no Internacional. Nós não tínhamos um volante. Entrou o Caçapava na semifinal, mas jogamos todo o Campeonato Gauchão e para marcar o River. Caçapa entrou por necessidade. Para marcar o River. Não deixa esse homem jogar que eu queria. Então a gente jogava assim, Paulo e eu e o Escurinho. Eram os três meio campo. O Valdomiro, Flávio e Lula. 4-3-3. Nesse jogo, o time Fluminense era uma seleção, cara. Era Félix, campeão do mundo 5 anos antes, Toninho, Silveira, Edinho e Marco Antônio. Os dois atrás da seleção. Meio campo era Zé Mário, volante, Rivelino e o Caju. O Zé Mário começou jogando segundo homem no Flamengo. O Fluminense era o primeiro volante, o Riva e o Paulo César Caju. Gil Manfrini e Zé Roberto. No banco tinha o Pintinho e o Kleber. Quer dizer... Já pensou? Não, Chama o Caçapau. não, e aí, aí o Minelli colocou para a gente fazer uma... Foi o único jogo que nós não marcamos homem a homem. Então só marcava homem a homem naquela época. Recuamos, o Valdomiro veio com o Marco Antônio, o Lula veio com o Toninho, ficamos o Valdomiro ali, e o Caçapau veio o Paulo na espera, cuidamos muito a bola longa do Riva no Gil, que era a jogada mais forte, que o Gil fechava e recebia essa bola, então nós deixamos o Caçapau mais atrás, o Hermínio mais na sola, que nós pensamos no Fluminense, que era um timaço, cara, era um timaço. Né? Podia, inclusive, ser campeão, porque era um timaço, tá? E aí foi um jogo assim que a gente jogou muito bem. Fomos 2-0, mas muito time encaixou bem. Teve um lance do Gil, se ele estava 0-0, o Gil na ponta que ele bateu, que a bola saiu cruzada, ela podia ter saído na frente, assim, teoricamente, um lance que eu me lembro. É um jogo. Mas o Inter era muito forte na época. E a respeito do Paulo César também, tanto é que em 74, o Clodolo machucou, o meio de campo que nós fizemos na Alemanha, na Copa do Mundo, foi Paulo César Paulo César de primeiro. É o primeiro. Então, voltando a história do Pirlo. Então, mas quem fez isso recentemente foi o Ancelotti no Milan. O Ancelotti trouxe o Pirlo para primeiro, que jogava lá na frente, para começar a jogar, para receber do zagueiro, para sair com a bola. A saída de bola. Boa, né? E colocou o Ambrosini, que era marcador, e o Gattuso, de 2 volantes, mais na frente, e o Pirlo vindo pegar. E ele continuou na Juventus, sim, na seleção itália. Então, tudo começava com o Pirlo. Tudo, quer dizer, então tu tem qualidade. Se você não tem zagueiro para sair jogando, com qualidade para sair, você traz um volante. Agora, Falcão também tinha um pé de obra excepcional, uma oferta, porque quando o Paulo César vai para o Flamengo, aparece nesse Inter o Batista, que é o outro também que sabia segurar e sabia jogar. Quer dizer, isso foi uma oferta, uma reposição. Batista não sabia jogar muito, não. Mas era um jogador para os volantes Era atuais. diferente do Paulo. Era diferente. Era totalmente diferente. De volante foi dos melhores que eu vi. Para os volantes atuais, o Batista é rei. Agora, você vê interessante, Falcão. Você viu o Beckenbauer, o que o treinador da Alemanha fez? Foi botar ele de líbero também. Eu estou atrás. Jogou ainda mais atrás, mas é o homem
que líbero, você, teoricamente, é que começava a jogada. Falcão, tem muita gente aqui perguntando da tua passagem no São Paulo, mas eu queria, antes da gente encerrar, para falar do Corinthians também, queria falar um pouco do Internacional, Falcão. Você é um cara, porque a tua trajetória... A gente precisa falar? eu acho que a gente precisa, esse é o problema jornalístico que eu tinha apresentado. Eu queria escutar você, eu queria escutar a tua tradução do que o Internacional viveu e vem vivendo. Eu posso falar dos 20 e poucos dias que eu fiquei. Né? E para mim foi trágico, né? Esses 20 dias. Te deu um vislumbre do que viria? Não, eu achava que tinha que mexer, né? Porque eu fiquei 26 dias e tal. Eu assumi numa quarta-feira, né, de tarde. No domingo pegamos o Palmeiras, campeão, né? A gente está vendo o jogo com o Flu, né? Imagens do jogo com o Flu, que é o último jogo. Time no... E aí depois, no domingo seguinte, teve a Ponte, fora, que era o quinto melhor mandante do campeonato, patamos 2-2. Pegamos o Corinthians em casa, que tinha Elias, tinha o André, tinha o Bruno, antes de sair todo mundo. Que também foi uma... Depois saímos contra o Cruzeiro, que a atuação do Cruzeiro foi brilhante. E sem vários jogadores, né? E você assumiu com uma vitória, não é? Não, o primeiro jogo foi contra o Palmeiras, perdeu 1-0 em casa. 1-0, verdade. Teve um pênalti para o Internacional marcado no final. Escândalo. E esse hábito também nos tirou, quando estava no Sport, da Libertadores do Atlético Paranaense. Deixou de dar 3 pênaltis. Esse eu não esqueço mais na minha vida. Mas o jogo com a Ponte do empate em Campinas também, aí deu uma compensada, né? Porque aí só que ali é verdade. A bola entrou, mas ninguém viu. Porque o Bandeira que poderia dar, ele estava na linha da bola, o cara chutou, esse tempo que a bola andou, ali ficou faltando um quarto ato lá fora. O quarto daria tempo, porque a bola entrou isso aqui, evidente. Mas não tinha como o Bandeira ver, porque estava na linha do chute. Toda a zaga estava aqui e o cara chutou. Ele estava na linha de como ele tinha que estar. A bola bateu lá e entrou, não tinha como ele ver. Agora uma crítica que a gente faz, a gente que está de fora da crônica, é que o Inter parecia que não sabia o que queria da vida, né? Um time que vai da mão do Argel para a sua. Perfis muito depois distintos, vai para o Celso Roth. Quer dizer, parece que não tem uma filosofia. O meu período desses... então, assim, eu assumi na quarta, joguei domingo, quinta e domingo. Né? Você não tem como, em menos de 5 jogos, você não... Para conhecer teus jogadores. Tá? É impossível menos que isso. Isso já é um absurdo. Mas quando eu falo em conhecer grupo, eu falo em conhecer reações. Como é que o Rivelino reage? Se ele é um jogador que cresce na dificuldade ou se ele é um jogador que sente a dificuldade? Sim. Como é que você, Vladir, é um cara que é melancólico ou é um cara que vai para cima? Então, eu consegui, porque a gente fez um trabalho com 2 psicólogas que trabalham muito bem na Internacional, ainda bem com a Suzy Fleury, que depois foi para lá e ficou um jogo só. Né? Porque eu saí e acabou. Mas eu tinha todo o perfil emocional dos jogadores. Ia começar o segundo turno. E ali eu já sabia com quem eu podia contar. Não eu sabia porque eu tive... Esses dados, para mim, são fundamentais hoje. Para mim, o futebol hoje não vive sem o emocional. Se o emocional não estiver legal, não tem jeito. Né? E esse, para mim, é o craque do futebol, é o emocional hoje, dos jogadores do time. Então, eu tinha isso na minha mão, sabia com quem que eu poderia contar. Né? Então, e aí eu saí, numa segunda-feira. Quer dizer, quando eu senti que eu podia... Nós não tivemos muitos jogadores, né? O William e o Dourado foram para a seleção olímpica, só teve o primeiro jogo. Agora, eu não tive o Danilo, que o Danilo... Foi o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro para mim, o Dani Fernandes. Antes de encerrar esse primeiro bloco, fazer só mais uma pergunta, Falcão. Você é um cara que tem um peso nesses 107 anos de história do Internacional. Ainda há no ar uma disputa com relação àquela coisa do caso Vitor Ramos, mas você, como alguém que vestiu a camisa do Internacional, que comandou o time depois, o que você acha que o Internacional tem que se preocupar, realmente tem que voltar jogando bola aí no campo, Falcão? Desde que Aí tá, né? Nós temos... Eu acho que o grande problema que nós vivemos no Brasil hoje é o tal do politicamente correto. As pessoas mentem para ser politicamente correto. Tá? Esse é um negócio que não vai ajudar o nosso país. Mas hoje nós estamos numa fase em que as pessoas são punidas. Então, se o Internacional tiver razão, tem que ter razão. Sim. Mas tem que sair e ter a razão, né? Tal, se isso realmente é verdade. Se realmente foi feito isso, tem que ser respeitado a lei. Tá? Agora... Isso não significa que não passa a ter uma grande situação de ter que ir embaixo da mesa e tal, eu consegui no tribunal, mas não pode festejar nada. Mas não dá para impedir que alguém que se senta lesado, não é só no futebol, qualquer justiça, não vai buscar seus direitos, evidentemente. Agora, que o Internacional não jogou para ficar na Série A, não jogou. Mas são coisas diferentes.
Mas quer saber o que vai dar? Acho que não vai dar em nada. Vai voltar no campo. Vou te dar um exemplo. Eu entendo que você fala, a razão é inconteste. Agora, existe uma coisa que é o resultado de toda a baderna que está no meio do futebol. Que parou de ser, né? Antigamente se virava a mesa. Se o futebol tivesse, nessa hora, reto, nesse sentido, credibilidade. Falcão, já estariam os documentos na mesa e a gente já sabia o que a razão mandaria. Não teria nem acontecido isso. Não teria nem acontecido isso. Lá atrás. Então, na Itália, que aconteceu no Brasil, não sei quais foram os dois times, quer dizer, eu cometo alguma situação que eu tenho que ser punido. Tá? Esse aqui está na Série B. Lá, esse aqui não cai. Ele continua na Série A, mas ele entra com 8, 9, 10 pontos a menos. Aqui no Brasil, esse aqui cai e sobe outro. Quando esse aqui não merecia. Aconteceu aqui no futebol brasileiro. Então, se eu faço alguma coisa só irregular, eu tenho que começar o campeonato na A, porque eu consegui dentro do campo. Só que eu tenho que começar como? Sim, sem ser punido. 10 pontos menos. Não 8. pode ter um terceiro que nada a ver com a história tem beneficiado. Isso a Itália funciona assim. E eu acho que aqui também tinha que ser assim. Muito bem lembrado. Bom, vamos fazer rapidinho um intervalo, rápido mesmo, menos de 2 minutos, e a gente retoma o papo aqui com o nosso convidado ilustre de hoje, Paulo Roberto Falcão, e o nosso papo na volta será também sobre o Mundial de Clubes. O Riva já começou a falar aqui e teve o juiz, seu juiz. Bom, a gente vai ver o Cristiano Ronaldo aí na passagem para o intervalo, marcando um dos gols, o Gajo, que em menos de 2 minutos resolveu tudo. Mas a gente vai falar do árbitro também. Até já. Bom, estamos de volta com o Cartão Verde. Aqui agradeço o Wellington Carvalho, Beto Pizzi, Marco César Manzoni. Já vou passar aqui para o pessoal as perguntas, o AP Abranches. E vamos falar um pouquinho do Corinthians, né? A gente tinha... Podemos chamar o Corinthians? Eu queria mostrar aí, teve aquela questão do Roberto de Andrade no primeiro momento, falar que o Fábio Carille iria até o final do ano. Depois que ele não era o cara. E no final acabou sendo oficializado hoje como técnico do Corinthians para 2017. A gente separou um pequeno trecho da coletiva concedida por ele, que na verdade foi mais concedida pelo diretor de futebol do Corinthians, o que também deu o que falar. Vamos ouvir o Carille e a gente já faz aqui as considerações. Deixei claro a minha vontade de ser treinador e sempre falei que o momento certo chegaria. Acredito que chegou, né? Eu quero viver esses dias aí intensamente, viver mesmo, vestir a camisa do clube. E o torcedor corintiano pode esperar uma equipe muito organizada e com bastante entrega dentro de campo. O torcedor corintiano pode esperar isso da equipe do Corinthians. Que eles avaliaram o período que eu fiquei como treinador e chegaram ao consenso que seria um bom nome para esse momento, que seria uma solução para esse momento. É isso que me faz crer. As coisas mudam a todo momento. Tinha a possibilidade da chegada de um outro profissional e com isso ali se colocou dessa forma. Mas aí esses últimos dias cresceu, as reuniões, o nome apareceu, ficou forte, houve um consenso da diretoria, de conselheiros, para que o nome fosse aprovado. Bom, a primeira pergunta que eu vou te fazer, Riva, é o seguinte, tem aí o Carille, ao falar com os jornalistas, deixou isso claro, de que meu estilo, o time vai ter o estilo do Tite. Pô, o time tem que ter o estilo dele, né? Porque eu vejo que vai aí também uma... Mas será que ele vai fazer... Se ele também não tiver material humano para fazer o esquema do Tite, ele não consegue. Já começa isso, já tem um problema. O Tite primeiro arrumava a casa lá atrás. Hoje a gente vê atrás da casa do Corinthians, tem que contratar pelo menos 2 ou 3 zagueiros de área ali para fortalecer. Agora, vai tudo errado, né? Aí que a gente fala de planejamento, né? Não existe planejamento no futebol, existe ganhando, vai levando. Quando o Cristóvão saiu, que eu acho que já não devia ter saído, poderia ter terminado com o Cristóvão, entrou o Fábio. Ainda, nós falamos aqui no mesmo programa. Deixa mais 4, 5, o que vai mudar? Deixa, quem sabe, ele já estava lá, pelo menos estava por dentro das coisas que aconteciam. Ele podia até ter levado o Corinthians em outro momento. Podia até classificar o Corinthians, uma Libertadora. Tinha condição, eu acreditava. De repente trouxe o Oswaldo. Não estava difícil. Aí entrou o Oswaldo. É que nem o Falcão falou, eu preciso de 5, 6 jogos ou 7 jogos para entender um pouco. Pô, você tem 8 jogos, 9 jogos, como é que faz? Então, é uma aposta. Agora, eu não sei, tomara que ele tenha, tomara que nós estamos precisando de pessoas novas no futebol, tomara que dê certo no Corinthians, mas eu quero ver se tomar 2 cacetadas, 3, se vai ter suporte, vão conseguir ele ter esse peso todo de segurar a onda. Que leitura você faz disso, Falcão? Você acompanhou Eu viajei, fiquei 10 dias fora, voltei há 2 dias atrás e vi hoje essa notícia. Eu acho que o Corinthians deve estar colocando um profissional que ele conhece bem.
A única coisa que tem não mais dá... de 8 anos de casa. A única coisa que não pode se imaginar, se errar, não é porque não conhecia, né? Conhecia, né? Então, acho que eles estão colocando um profissional que eles trabalharam junto e que acha certamente que esse profissional tem condições de fazer um bom trabalho. Pelo menos é o que nós, de fora, podemos imaginar. Agora, Valdir, eu acho que foi a decisão mais inteligente possível tomada por vias tortas. Não, eu acho, inclusive, pelo momento do clube, porque o Corinthians, em primeiro lugar, como disse o Riva, não tem um planejamento do que diz respeito ao elenco, porque tem problemas financeiros, qualquer proposta que chegar, leva o jogador. Essa é a primeira coisa. Vai ter que usar atletas da base. O Carlinhos conhece. Se você traz o Rueda, que era o nome mais cotado, o Rueda herdou um trabalho do Osório com um elenco forte, colocou muito dele naquele time, conseguiu repor a perda de jogadores importantes, ia se criar uma expectativa, porque aqui no mundo dos heróis e vilões, enorme, que não se cria com o Carille. A torcida, de repente, pode começar a jogar junto. E outro detalhe, o Rueda é estrangeiro. E aqui no Brasil, por incrível que pareça, por mais que os únicos originários aqui sejam os índios, somos todos estrangeiros aqui, sejam quatrocentões ou atuais. Agora, os brasileiros não gostam de treinador estrangeiro. O brasileiro tem problema. Ele elogia muito no primeiro momento, e quando vem alguma ideia nova, por causa da ideia nova, o brasileiro desmonta o treinador estrangeiro. Então, eu acho que para o momento do clube, parte econômica, para não criar essa expectativa tão grande, o Corinthians está a melhor decisão. Não é para o time ser campeão. Até eventualmente encaixa e consegue ganhar um título. Mas para você acertar a parte financeira, a transição, subir jogadores, atuar você no está Paulista. vendo bem até você falar, não é para ser campeão. Aí eu não sei se bate Mas com não é a essa decisão certa na hora errada e da maneira errada. O elenco do Corinthians hoje, que o Corinthians diretoria vai montar, até pode ganhar os campeonatos, mas não é um elenco para ser campeão. O Carille era a Palmeiras opção montar um elenco mais pra ser campeão. óbvia. Quando sai o Tite, tinha que dar o comando para o Carille, a pessoa que mais conhecia quem estava ali. Poderia ter utilizado este fim de ano para testar o Carille, agora vai ter que testar o Carille a partir de janeiro, já compromete a outra temporada. Fez tudo errado, né? Tudo errado. O Riva falou de reforços, mais do que reforços, vai ter que segurar quem está lá. O Marlone parece que teve a Balbuena negociação com o pode ir Atlético pro Mineiro Boca. brecaram, né? Eu também considero que não pode perder um cara como o Rodriguinho, que O não é um cara que Rodriguinho, durante o boa pouco parte que da tem de temporada bom. teve a boa vontade da torcida, vamos dizer assim, mas Sim. fez um campeonato... Fez um bom Agora campeonato. o Carille falou que ele sabe que não vai ser avaliado por intensidade, pela qualidade do jogo, mas por resultados. Esse time, eu tenho a impressão que é um time melhor de você conseguir resultados do que qualidade de jogo. Mas isso esse assunto é um assunto que eu gosto muito, tal de resultado, né? Sabe, eu sempre disse isso numa entrevista que eu fiz na Copa da África. Eu disse que o desafio do treinador, o meu pelo menos, e acho que deveria ser de todos, é de construir um time que ganhe, evidentemente. Sim. Mas que ele permaneça ao longo do tempo, ganhou porque jogou bem. Senão vira um dado estatístico. Claro. Então tem que jogar bem. Essa era a grande discussão que tinha no Internacional quando eu peguei. Não tem que ganhar. Isso é evidente, que isso sabe desde que a bola é redonda, tem que ganhar. Não vai ganhar sempre. Só que, se você quer consistência, não basta ganhar um jogo na marra. Você tem que criar um time que jogue bem. Aí o resultado vem. Agora, ganhar aqui na marra, hoje ganhamos na marra, ganhar amanhã, vai perder depois. E tu não vai ter consistência de time. Então, isso para mim é uma coisa que acontece muito no Brasil. Não tem que ganhar, gente. Tem que jogar bem. Ganhar é consequência. Principalmente estadual, que você pode preparar o time que o resultado não tem tanto impacto. Mas isso muita só de ganhar. Mas a cultura nossa não permite. Nos tempos para cá. Mas vamos fazer permitir, eu concordo contigo. Tem que mudar. Concordo contigo, então, tem que mudar. Eu concordo totalmente. Tanto é que você vê esse treinador do Arsenal, tem 20 anos que ele está lá. Arsênio Wenger. Né? Já ganhou alguma Desde coisa. 2004 não ganha. Não ganhou. invicto, Mas pelo menos o trabalho, pelo menos o cara vê o trabalho. Né? Eu acho que é importante isso. Tanto é que tem um treinador que eu gostaria de ver no time, que nem o Vitor falou, isso aí não adianta que não vai ficar nem uma semana. Que é o Fernando Diniz, que fez a filosofia de trabalho dele. Eu acho importante, eu acho legal, me agrada a maneira, mas como é que ele vai treinar um Corinthians, um Palmeiras? Isso que eu estou falando. Essa cultura que ele tem que mudar. Agora, é uma coisa interessante. Você tem que ter alguém no clube que tenha capacidade. Capacidade. E é raro, hein? De achar nos clubes alguém que tenha capacidade, dizer assim, esse time está jogando mal, mas vai melhorar. Está tendo um crescimento. É difícil. Ou o time está ganhando e o cara diz, tem que trocar. Porque não vai durar. Esses gerentes remunerados atuais têm essa competência, você acha? Não sei. Tá. Não sei te responder isso. Mas tem que ter alguém no clube. Mas quantos profissionais com esse perfil você encontrou ao longo da carreira, Falcão? Eu vou te contar a história do Cruyff.
para quem não sabe, para mim, o maior jogador da Holanda de todos os tempos. Ele deu uma entrevista aqui para um jornal, não me lembro qual é o jornal, eu gosto sempre de dar crédito, mas não lembro, em que ele disse assim, Cruyff, hein? Não sou eu, Cruyff, disse assim, que nunca encontrei um dirigente que conhecesse alguma coisa de futebol. Mas teve um, diz ele, que foi presidente do Barcelona, o Laporta, que nos chamou para nós escolhermos o treinador do Barcelona. Aí nós nos reunimos lá, ex-jogador do Barcelona, e nós escolhemos um treinador que tinha que ter jogado em vários países, que tivesse conhecimento, um pouco do inglês e tal, né? E que jogasse no meio campo. Porque ele entendia que para jogar no meio campo o cara tinha que enxergar o jogo. Aí eles pegaram o Rijkaard, que foi o campeão. Putz, que foi um baita jogador. Então, quer dizer, você tem que ter alguém no clube, tá, que tenha capacidade, como teve lá o Corinthians, não sei quando o Tite não se classificou e mantiveram o Tite, como teve o Fábio Koff em Porto Alegre, o Luiz Felipe. O ministro Luiz Felipe foi trágico. Como teve o Silvio Berlusconi com o saque, quando saiu do Parma, tocou 7, 8 jogos sem ganhar e o cara manteve. Quer dizer, aí o cara tem que ser do ramo para saber disso. Se o cara não é do ramo, o cara sabe o que ele faz, perdeu, cai fora e aí vamos trazer. É mais fácil, mas... Mas é mais fácil, mas é uma burrice. É uma burrice. Além dos desperdícios financeiros, vai ter que pagar quem sai. Exato. E na Itália parece que o treinador que muda não pode eu acho trabalhar. Fica recebendo até arrumar outro time. E eu acho que é muito bem lembrado que o Corinthians fez isso com o Tite, quando teve a eliminação por Tolima, coisa e tal, mas acho que fizeram isso mais assim, meio sem saída e sem o conhecimento de poder olhar o time e falar, não vai dar certo. Era uma coisa... Agora, eu não vejo, quando o Falcão falar isso, sinceramente, conhecendo o futebol do jeito que a gente conhece, eu realmente não vejo alguém que olhe assim e fale, não, vamos esperar. Não, porque primeiro, isso aqui vai dar caldo. achar você acha. Né? Achar você acha. Mas talvez, às vezes, não é o cara que decide. Não, é difícil que se dê poder a esse cara que exatamente. O que dá na mesma no final, né? E os casos em que vai dar caldo também não são tantos assim, né? Porque Marcelo Oliveira no Atlético Mineiro, dava para segurar? Não dava. Oswaldo no Corinthians, dava para segurar? Não dava. Então a gente cobra muito essa coisa de continuidade. Mas eu te pergunto, você coloca o Oswaldo, porque eu não sei porque que saiu, porque eu nem estava... Ou eu cantei internacional, qual é o critério que você me contrata? Ou contrata o Oswaldo, ou contrata o Cristóvão? E qual é o critério que você contrata e qual é o critério que você demite? Qual é o tempo que foi dado? Qual é o critério para uma decisão dessa? Emocional, impossível. Então, aí tem uma coisa chamada, também que ajuda muito, tal das redes sociais, né? Os caras, tem gente que segue. Pô, atrapalha. Que segue. Como um termômetro. Vou contratar o Valdir, joga na rede social, não quer, não contrata. Os clubes Isso monitoram muito todas as redes sociais. Você vê o feeling que essa... Falcão, você que conhece o futebol japonês, a gente tinha colocado aqui, vou fazer questão de te mostrar. Você acompanha o Mundial de Clubes? Porque fecha, a gente vai rodar os gols. Eu queria a tua visão. Eu confesso que fiquei surpreendido com o Kashima, essa coisa. A gente vê realmente que tem um degrau da técnica que eles não conseguiram subir, mas eles conseguiram mostrar realmente, eu não sei se treinei a seleção japonesa. Então, por isso que eu queria ouvir a tua... Logo depois da questão de se classificar para a Copa de 94. Uma coisa que eles tinham muito, velocidade, condicionamento físico extraordinário. Eles não tinham força, potência. Isso se explica pela história. Hoje não. Pela história, né? Mas mesmo pouca quesito proteína na época e tal. Mas hoje eles chegaram a uma condição que eles são muito mais bem organizados dentro do campo. Porque graças ao trabalho de treinadores europeus que foram para lá. Sim. Conseguiram organizar. Mas eu também me surpreendi com esse jogo. Eu estava na seleção quando o Zico estava no Kashima. Então eu vi muitos jogos japoneses e acho que houve um crescimento tático, mérito dos treinadores que foram para lá. Que até hoje os treinadores japoneses, como é o caso do treinador do Kashima, ele já consegue... Por quê? Porque ele viu estrangeiros, ele viu europeus, ele viu gente que conhece a organização do time. Agora, esse jogo aqui, eu acho que se o Real Madrid entra com um pouco mais forte, com mais firmeza, ganha. Mas se com o juiz mais faz o que ele deveria ter feito aos 44 do segundo tempo faz com mais tranquilidade. Mas foi um jogo que encrespado. Eu trabalhei eu fiquei uma temporada no Japão. Trabalhei no Shimizu. Shimizu. Mas o que eu acho que é importante, a qualidade, principalmente, ele tem uma facilidade usar, bater com as duas pernas. Eles têm essa facilidade. E o que eu achei muito legal, você vê que não tem um jogador estrangeiro no time do Kashima. Parece que só japonês. Não, tem sim. Tem? Dois brasileiros, não tinha, quando você citou do Atlético Nacional, naquele jogo especificamente, os titulares eram todos japoneses. Mas tem dois brasileiros, no elenco tem. Mas nem estão jogando, não começaram. O segundo brasileiro entrou durante o jogo. Tinha um brasileiro zagueiro.
Isso. Agora, a capacidade de improvisação, né, Riva? Que era um problema, eles não improvisavam nada. Nesse Mundial, a gente viu o japonês fazendo gol de calcanhar. Eu posso contar uma história minha, porque me parece que eu acho que reflete bem isso. Quando eu cheguei no Japão, com o Gilberto Tink, nosso grande, que Deus o tenha, os maiores da história, né, desse país, da preparação física, a gente tinha uma preocupação, eu queria tirar o Japão de lá. Eu queria fazer o Japão excursionar. Como o Ien era muito forte, então eles tinham potencial para trazer qualquer seleção para jogar em casa. E eu achava que nós tínhamos que sair na época da seleção japonesa para tomar pancada fora, mas para enfrentar as seleções, para tirar o medo. Medo não, o respeito. O respeito. Que é uma coisa bem de cultura. Respeito. Aí eu me lembro do jogo contra a França que não tinha se classificado para a Copa, mas tinha lá seu Papin, tinha lá seu Cantona, um timaço. E eu, como é que eu vou motivar esse time? Aí eu comecei a falar da história do Japão. O Japão, de repente, ele demora lá, vocês demoram 2 anos para fazer uma televisão, outros países demoram 6 meses, mas a tua é melhor, a tua com mais qualidade e mais barata. Eu arrumei um discurso para ele. Digo, então, meu time está pronto. Entra, primeira bola que a França pega, eu acho que o Cantona toca e pá. Bota do outro lado e bate na trave, meu banco levanta e aplaude. Pá! Quer dizer, então, esse fato, por quê? Porque é normal, os caras admiravam o futebol. Hoje eles enfrentam e passam por cima, quase passar do Real Madrid. Esse medo não tem mais, eu estou falando de 94. Mas por isso que na época eu queria fazer pré-temporada fora, queria levar para enfrentar os times fortes na Europa para tirar esse respeito, que hoje eles não têm mais. Taticamente, o Kashima é muito mais forte, inclusive, que o Real Madrid do Zidane. Realmente essa questão do recurso eletrônico, que o juiz também não ter dado o cartão depois, tem até separado aí, mas como o programa andou, a gente vai fazer o último intervalo, vamos mostrar aí aquele lance do Messi, vocês devem ter visto contra o Espanhol, porque vale a pena ver. Então a gente vai com essa bela jogada do Messi pro intervalo e a gente volta já para retomar o papo. Como driblar sem espaço. Estamos de volta com o cartão verde. O papo aqui tinha ficado na questão do recurso eletrônico, aquele pênalti assinalado na partida entre o Atlético Nacional e o Kashima. O Falcão estava perguntando aqui quanto tempo demorou. Foi muito tempo. O pênalti e a decisão de volta. Esse eu não sei, mas depois aquele que teve a questão do gol do Cristiano Ronaldo, que ele primeiro deu o gol, depois deu impedimento. Sim, no final ali do jogo. Foram 15 segundos mais ou menos. A FIFA foi hipócrita de novo porque ela apoiou as decisões em uma nota pública, mas você assiste depois um dos jogos, o jogo de disputa de terceiro e quarto, tem um pênalti claríssimo no jogador do América, a câmera mostra, todo mundo vê, mas dessa vez o juiz parou e não voltou. Por quê? Porque a FIFA apoiou publicamente e internamente mudou as coisas para evitar esse tipo de problema. Eu acho engraçado que tem muita gente falando aqui das explanações do Falcão e tem gente que não entende. Por exemplo, o Bilu, que daqui é o rei de Roma, agora é o rei da utopia, diz ele aqui. Tem que jogar bem, vencer é consequência. Tenho quase certeza que o Falcão falou exatamente isso. Em compensação, tem gente como o Ricardo Cardoso, aqui, sou corintiano, o Falcão é o mais responsável, é o maior responsável pela simpatia que sinto pelo Inter. Gosto muito de acompanhar as entrevistas dele, gosto do jeito como pensa futebol e acho uma pena que a carreira dele como técnico não tenha a mesma glória, coloca ele aqui, que como jogador. A gente o Ricardo Cardoso entende de futebol, viu? Comenta muito ali e comentários sempre pertinentes. A gente já conversou sobre isso em outros programas que eu tive com o Falcão, e o Falcão sempre me dizia que não tinha, e eu concordava com ele, a oportunidade de pegar um trabalho do começo, né, Falcão? Só que no esporte você teve essa oportunidade. Não, eu sempre acho que o esporte é um pouquinho diferente, né? O esporte nós temos que mudar todo o grupo, principalmente os 4 jogadores de frente, né? O Elber, o Diego, o André e o Marlone. Porque eles saíram, não tinha como ficar, e nós fomos em busca. Só que quem era o centroavante que eu gostaria de ter? O Ábila, que hoje está no Cruzeiro, mas o esporte não tinha condições. Eu queria para jogar na ponta, na ponta esquerda junto com o Mário Gonzalez, eu queria o Marinho, que hoje... Não, aí disseram que o Marinho não pôde jogar porque ele tinha sido jogador do Náutico e tinha aquelas coisas. Aí tentamos o Fernandinho. Aí foi o Grêmio, o Fernandinho tinha um salário alto, o Grêmio não cedeu. Indicar é muito fácil, o difícil é contratar. Então, evidentemente que quando nós levamos o Mário Gonzalez e o Lênis Ponta, que foi o maior jogador estrangeiro na Argentina no ano 2015, foi as 2 maiores contratações do esporte. Todo mundo encheu a boca, só que eles não conseguiram render. O Mark machucou e o Lênis não conseguiu render o que rendia. Aí foge da tua capacidade, né? Tá certo? Sim. Mas assim, o interessante é que tem vários treinadores que trabalharam 20 anos e ganharam um título, 2. O Falcão. Então a gente que foi jogador, o Rivas sofreu isso também. Quem já foi jogador e jogou com uma certa qualidade, a cobrança é muito maior.
Felizmente o Zidane está sendo campeão. Porque senão... Não, jogou muito. O Vitor Bina tem cornetado bastante ele. Eu não gosto do jeito que ele tem nos times ainda. Mas ele está... Como se vive, que nem não sei quem falou que tem que ganhar, ele está jogando bem e está ganhando. Biluca. Falcão, eu vou ser um homem de televisão, você vai me entender. A gente está com o tempo acabando, mas eu não queria te deixar embora se você dar um parecer sobre o que você viu da seleção. Tem que ser um tanto rápido. Porque... Sim, eu acho que a seleção está bem demais. E o bem demais significa ganhou jogos importantes, deu a confiança, aproximou a torcida do coisa e deu uma coisa que é importante no futebol. Não adianta você ter bons jogadores. Não adianta você só ter bons treinos. Você tem que dar química. Exato. Se não der química, você não chega em lugar nenhum. Então, e aí nós temos vários exemplos, né? Figo, no Real Madrid, aquele timaço não ganhava. Nós temos os 3 maiores jogadores do Flamengo, Edmundo, Romário, sabe, tiveram dificuldade. Quer dizer, não adianta ter que dar química, além de bons jogadores e bons treinos. Essa química parece uma coisa que vai além da nossa capacidade, mas o técnico tem essa coisa também, ele consegue até fazer, provocar essa Quer ver química? outra ilusão também, que o treinador tem que ter o vestiário na mão. Evaristo Macedo, grande, Evaristo sempre diz, não dá para ter o vestiário na mão, é muito grande, eu não consigo agarrar o vestiário, que é uma ironia. Porque o treinador tem que cuidar de vestiário, tem que cuidar de vestiário, né, que é o CEO, ele tem que ter um grupo dele na mão, mas não, pô. Uma vez, respondendo sua pergunta, o Leonardo me disse sobre o São Paulo Tele Santana e falou aquilo ali. Teve uma química, alguma coisa que não se explica e que ninguém pode criar sozinho, nem as pessoas conversando. Acontece. Porque o Falcão falou, não domina tudo. E a química parece uma coisa que está além da nossa capacidade. A química no time do Barcelona, hein? 10 anos. Mas trabalho bom facilita a química. Mas lógico, E mais qualidade que os outros, tem né? qualidade também individual, muda também. Você Que, tem jogadores. que é a história da Holanda, né? O Barcelona tem tudo da Holanda, né? Tá vendo lá com o Cruyff, vem vindo, futebol de marcação e de jogo. Esse é um time que joga bem. Pode perder. E com a vantagem, a gente pode passar 30 jogos do Campeonato Espanhol treinando. Para mim, é o melhor time Quase, do mundo. não é assim. Para mim, é o time que eu mais gosto. Gosto de ver jogar o Barcelona. O time que faz bem pro futebol. Celso, o nosso placar aqui. Para 51% das pessoas, o futebol brasileiro hoje é igual ao dos adversários. Para 33% não é o melhor e para 16% é o melhor do continente. A camisa do Caruaru aqui do Central. Central de Caruaru. E que o Vitor também queria. A partir de agora é do Domênico Rizzo e o livro do Eduardo Carraro, morador de Santo André, aqui na Grande São Paulo. Ô Falcão, a gente pode te ver na Série A do ano que vem? O que você está tramando, Falcão? Você continua determinado? Sim, televisão não, né? Apesar do Rivelino dizer, quer como treinador essas pessoas. Vai sofrer, o gênio que for. E às vezes tá lá, pode escutar o burro, pô, é um negócio absurdo. Eu não sei que ele sofreu, ele gosta, mas que ele gosta, então vai ficar sofrendo, vai sofrer. Não, tomara Deus, eu torço, porque é uma pessoa fantástica, tem um carinho enorme. Eu ainda tenho tomara essa que ideia. dê certo, tomara que continuo dê com essa muito ideia certo. adoro televisão, adoro fazer, mas eu gosto de futebol e acho que eu só preciso ter um pouco mais de tempo, né? Porque não, 5 jogos não dá. E a moral dele no Inter, hein? 5 jogos conseguiu ficar. Imagina se tivesse no Grêmio, não fica nem entrar. A gente está chegando no final, eu queria fazer um agradecimento aqui. A semana que vem vai apresentar para vocês um programa sobre futebol e música. Eu queria agradecer porque o Falcão aqui, como eu falei, é um homem de televisão. Vocês veem aqui o time, mas o Cartão Verde é muito mais do que a gente que aparece aqui. Tá a Juliana Gaudiano, o Bi Ribeiro, a Gabriela, nossa estagiária, os nossos cinegrafistas aqui, incluindo o Montanini, que é Stones, não é Beatles e todos eles. Acho que é então, Beatles, nosso agradecimento, porque esse é o último Cartão Verde ao vivo desse ano. Mas a gente deixou aí uma série de programas inéditos também para vocês curtirem ao longo de janeiro. Tem um programa sobre os 40 anos do título de 77 do Corinthians, sobre os 40 anos do primeiro título brasileiro de São Paulo, um programa especial com o Paulo Nunes e por aí vai. Muito obrigado mais uma vez, Falcão. Que ano que São Paulo foi campeão com o Telê? 92-93. E o último título do Telê tinha sido aonde? Galo 71, Nacional. 71. Ganhou os estaduais. Só para encerrar. Tudo isso para dizer que às vezes demora, né, Falcão? Só lembrando também a Cassiana do Figurino, o Jovem Vamp terrível que microfona e a Fernanda Mourão. Garcia. Se citar o Jovem Vamp e não está a Fernanda Mourão, Vladimir, acabou. falamos. Garcia Cruz, quem que você falou, Bi Ribeiro? Do Iltinho? Tá dado, é isso? É isso, então tá dando. Bom, nosso encerramento aí tem imagens do campeão do torneio que fecha o ano, o Mundial de Clubes da FIFA, conquistado pelo Real, como a gente já falou aqui, diante de um valente Kashima Antlers,
que com seu futebol organizado, como a gente já disse aqui, deu essa final do Mundial um brilho todo especial, tão grandioso quanto o Mundial será a nossa trilha sonora, um trecho do belíssimo concerto de Aranjuez. E por falar em música, eu já ia dizendo aqui, semana que vem, o último Cartão Verde 2016, teremos futebol e música com Edivaldo Santana, tem uma homenagem ao saudoso Dr. Sócrates, que passou um bom tempo aqui vestindo a camisa do time do Cartão Verde também. Juízo, torcida brasileira, que o Natal venha farto de saúde e paz. E aquele abraço.